Você se dobra para caber onde não pertence, se molda para ser aceito por quem nunca te enxergou, se apaga para não incomodar, mesmo quando tudo dentro de você grita por socorro. Desde menino te ensinaram a ser bom, mas ninguém explicou o preço disso. Ser bom significava dizer sim quando queria dizer não, sorrir quando queria explodir, ser forte quando estava desabando por dentro. Você se tornou especialista em não decepcionar, e com isso se tornou um estranho diante do espelho. Cada passo que você deu, cada escolha, cada relacionamento, tudo foi um reflexo das vozes invisíveis que moldaram sua identidade. Homem não sente. Você tem que dar orgulho. Não decepcione sua mãe. Não seja fraco. Não seja egoísta. Não erre. E no silêncio da obediência, você perdeu a própria voz. Mas e se tudo isso nunca importou? E se o mundo não estava prestando atenção? E se ninguém jamais pensou tanto em você quanto você achou que pensavam? A pergunta fere. Porque se for verdade, então para quem você está vivendo? Quantos anos você passou tentando provar valor? Quantos relacionamentos sustentou com medo de ficar só? Quantos trabalhos, decisões, amizades, sonhos foram moldados não pela sua essência, mas pelo medo de ser rejeitado? E agora está aí, cheio de conquistas que não te preenchem, cheio de conexões que não te tocam, cheio de deveres que não te libertam. Talvez por fora tudo pareça certo, mas por dentro você está exausto. Você sabe do que estou falando. Aquela ansiedade antes de um encontro, aquela angústia ao postar uma foto, aquela dúvida paralisante ao tomar uma decisão. E se não gostarem? E se eu decepcionar? E se acharem pouco? E se você estiver vivendo a vida de um outro homem, porque nunca teve coragem de viver a sua? A verdade que ninguém quer admitir é esta: o homem que vive para agradar se torna refém de todos e dono de ninguém, nem de si mesmo. Você pode até ser admirado, mas será que está sendo amado pelo que realmente é? Talvez você seja bom em ler ambientes, em evitar conflitos, em carregar o mundo nas costas com um sorriso nos lábios, mas no fundo, você só quer descansar, descansar de agradar, descansar de controlar, descansar de parecer. Você quer ser, mas ser exige uma coisa que você passou a vida inteira evitando: coragem. Coragem de se frustrar, coragem de decepcionar, coragem de dizer: isso aqui sou eu, sem máscara, sem filtro, sem teatro. E é aqui que a jornada começa. Porque existe um homem que viu isso tudo, que entendeu, séculos antes de nós, que viver para agradar é morrer aos poucos, que tentar controlar tudo é perder o controle do que importa. Enquanto o mundo dele ruía em guerras e sangue, ele se retirou para uma torre. Não para fugir, mas para entender. O nome dele? Michel de Montaigne, um homem que trocou o poder pela introspecção, a ambição pela lucidez, e que escreveu verdades tão cruas e libertadoras que ainda ecoam hoje como um tapa na alma de quem tenta ser tudo, menos si mesmo. Este vídeo é sobre isso, sobre você parar de se violentar em nome da aceitação, parar de buscar amor em olhares que nem te veem, parar de carregar um peso que não é seu. A gente vai falar de desapego, mas não esse clichê de autoajuda. Desapego real. Desapego do que te sufoca, do que te molda, do que te esvazia. Desapegar não é desistir. É lembrar quem você era antes de se perder. E talvez, ao final dessa jornada, você descubra que nunca precisou ser nada além de você mesmo. Mas para isso, você vai ter que atravessar uma coisa: o medo de desapontar. E se eu te dissesse que o seu maior inimigo não é o fracasso nem a crítica, mas o medo de decepcionar quem nunca esteve realmente te olhando? Se isso te dói, fica, porque agora a gente começa. Desde cedo, o homem aprende a performar, não com maquiagem, mas com bravura, com razão, com silêncio. Ele aprende a ser o forte, a não chorar, a proteger todo mundo, menos a si mesmo. E essa máscara pesa, mas ele segura, porque todo mundo parece esperar isso dele, e ele só quer fazer bonito. Desde menino, o menino bom é premiado, o que faz tudo certo, o que não dá trabalho, o que é elogiado pelos adultos. Elogiado por não mostrar dor, mas o preço é alto.
Ele cresce com medo de ser um fardo, com medo de errar, com medo de decepcionar, e é aí que nasce a ferida de ter que ser tudo, quando na verdade ele não tem certeza de quem é. Ele busca a aprovação, na mãe, no pai, na professora, mais tarde na mulher, no chefe, nos amigos, e tudo o que ele faz, no fundo, é para ouvir um único "você vale a pena". Só que essa validação nunca vem do jeito que ele espera, ou até vem, mas evapora, não preenche, porque não é dele, é da imagem que ele criou. E o pior, quanto mais ele tenta agradar, mais ele se perde, porque para agradar, ele precisa esconder partes de si, a raiva que sente, a tristeza que carrega, a dúvida que carcome. Ele se torna uma versão editada de si mesmo, funcional, mas vazia. É o homem que faz tudo certo, mas se sente errado, que conquista muito, mas sente pouco, que é admirado por todos, menos por ele mesmo. A vida vira um teatro de expectativas, e ele é o ator principal, e o único que nunca pode sair de cena. Você conhece esse homem? Talvez ele seja você. Você que engole o choro no carro, que sorri nas fotos, mas sente o peito apertado, que paga contas, cumpre metas, resolve problemas, mas não sabe mais quem habita esse corpo que se arrasta todo dia. Você que ouve, você é incrível, mas pensa, se soubessem a verdade, não diriam isso. Esse é o custo de agradar. É alto, é invisível e é solitário, porque o homem que agrada demais perde o direito de ser verdadeiro. Ele vira um prestador de serviço emocional. Ele atende, ele resolve, ele entende, mas ninguém pergunta, e você? E quando alguém pergunta, ele trava, porque já não sabe responder. Ele esqueceu o que queria, esqueceu o que sente, esqueceu até o que sonha. E é aqui que a ferida se transforma em prisão, porque o homem que só existe para agradar passa a viver com medo de ser ele mesmo. E sabe o que é mais cruel? Esse tipo de homem é desejado, é elogiado, é até amado, mas quase nunca é escolhido de verdade, porque no fundo todo mundo sente. Falta algo, falta presença, falta coragem, falta alma, e não porque ele não tenha isso, mas porque teve que esconder tudo para ser aceito. Esse é o dilema do homem bom. Ele é querido, mas não é inteiro, e quando tenta se mostrar, assusta. Quando diz não, o mundo estranha. Quando falha, é cobrado. Quando chora, é visto como fraco. E quando finalmente explode, é chamado de ingrato. Por isso tantos homens preferem calar, preferem engolir, preferem morrer aos poucos, mas agradando. Mas e se isso for exatamente o que te impede de viver? E se essa ânsia por aceitação for o seu veneno? E se agradar demais estiver te afastando da sua verdade, do seu poder, da sua liberdade? O homem que não suporta decepcionar nunca experimenta a potência de ser. E só quando essa ferida sangra de verdade, quando ele olha para si com honestidade brutal, é que ele percebe. A verdadeira dor não é ser rejeitado, é nunca ter sido realmente visto. E talvez esse seja o primeiro passo do desapego, soltar a necessidade de ser amado pelo que você não é. No próximo capítulo, vamos encontrar um homem que entendeu isso com uma clareza rara, um homem que, ao invés de buscar aceitação, buscou sentido, e no silêncio de uma torre, escreveu uma filosofia que pode salvar a sua alma. É aí que entra a mente de Michel de Montaigne. Ele não fugiu do mundo, ele apenas se afastou para enxergar melhor. Michel de Montaigne era um homem de guerra, de cargos públicos, de influência. Mas quando tudo ao redor virou ruído, o barulho da política, o colapso da França, as mortes dos filhos, ele fez algo que poucos têm coragem de fazer. Ele parou, abriu mão de tudo e subiu para sua torre. Não uma torre de marfim, mas uma torre de silêncio, de observação, de confronto com o caos, interno. Ali, entre estantes de livros e frases escritas no teto, Montaigne começou a fazer o que nenhum homem poderoso fazia naquela época: pensar sobre si mesmo. Não para se promover, não para convencer, mas para entender. Ele se olhou nu, com todas as vaidades, as incoerências, os medos, os fracassos, e ao invés de esconder, ele escreveu. E escreveu com uma brutalidade serena, sem moralismos, sem autopiedade. Disse: não me retrato por inteiro, apenas como me vejo neste momento.
Essa frase não é uma licença para a mediocridade, é uma permissão para ser real. E é aí que Montaigne se torna revolucionário. Num tempo de aparências, ele escolheu a verdade. Enquanto os homens da sua época tentavam parecer fortes, certos e coerentes, ele confessava sua vulnerabilidade como quem entrega uma oferenda à lucidez. E foi justamente por isso que ele se tornou eterno, porque ele entendeu algo que quase ninguém entende. A mente que tenta controlar tudo se destrói, mas a mente que se observa se liberta. Montanha quase morreu num acidente a cavalo. Ficou entre a vida e a morte por dias. E nesse limiar, percebeu: nada é garantido, nada é permanente. E o controle é uma ilusão refinada. Depois disso, seu olhar sobre o mundo mudou. Ele deixou de tentar entender a sociedade para tentar entender o homem comum, o homem que sente, o homem que tropeça, o homem que tem medo e finge que não tem. E em cada ensaio que escreveu, Montaigne esculpia uma nova forma de pensar a si mesmo, um modo de viver sem a obrigação de impressionar. Ele nos ensinou a desaprender, desaprender o orgulho, desaprender a performance, desaprender a rigidez de quem precisa ter razão o tempo todo. E talvez seja isso que falta aos homens de hoje. Num mundo de extremos, de opiniões gritadas, de imagens perfeitas, talvez o que falte seja silêncio. Silêncio para ouvir a si mesmo. Silêncio para não reagir por impulso. Silêncio para perceber que, às vezes, o que você mais busca já está aí. Só está soterrado sob camadas de obrigação. Montaigne não pregava isolamento. Ele não se trancou por fraqueza. Ele se retirou por sabedoria, porque só no silêncio conseguimos ouvir o que a alma grita. E se hoje você sente que está cansado demais para continuar performando, se sente que o peso de agradar, de vencer, de ser o homem certo está esmagando sua essência, então talvez seja a hora de subir para a sua torre. Talvez não literalmente, mas simbolicamente. Criar um espaço dentro de si onde você possa, finalmente, ser você. Com falhas, com dúvidas, com vida. Não para desistir, mas para respirar. Não para fugir, mas para voltar inteiro. Porque um homem que se conhece assusta menos e transforma mais. Na próxima parte, vamos olhar de frente para a maior prisão invisível da masculinidade moderna, o desejo de controlar tudo e o medo profundo de falhar. Prepare-se para desmontar a armadura. Você já notou como é cansativo viver tentando não decepcionar ninguém? Como se todo passo fosse monitorado, como se cada escolha fosse um risco de ser rejeitado, como se existir de verdade fosse um perigo constante. É um cárcere sem grades, mas você sente a cela toda vez que se cala para manter a paz, toda vez que se força a sorrir enquanto a alma está exausta, toda vez que hesita em ser sincero, não por medo de errar, mas por medo de perder a aceitação alheia. No começo, parecia só um jeito de ser gentil. Depois virou um modo de sobreviver. Mas agora, virou um personagem. Você virou especialista em se encaixar. Ajustou a fala, podou os gestos, editou até os pensamentos, criou uma versão socialmente palatável de si mesmo. E quanto mais essa versão agrada, menos ela te representa. Essa máscara é leve no começo, mas depois de anos, ela pesa toneladas. E é aqui que nasce o paradoxo. Você passou a vida buscando se tornar alguém admirável, e no fim, se tornou alguém invisível. Não é que ninguém te veja, é que te veem errado. Admiram o reflexo, e não a fonte. E talvez esse seja o motivo do seu cansaço profundo. Você não está só sobrecarregado. Você está desfigurado. Desfigurado por se esforçar demais, por nunca dizer não, por evitar confrontos, por carregar a culpa dos outros, por viver em função de uma aceitação que nunca dura, nunca preenche, nunca basta. Você tem medo de ser rejeitado, mas a verdade é que você já se rejeita todo dia, toda vez que se silencia para caber, e isso te esgota por dentro. Michel de Montaigne entendia esse esgotamento como uma forma de adoecimento da alma. Ele dizia: minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. A frase é simples, mas ela revela uma verdade cruel. Você vive angustiado por cenários que só existem na sua mente. Vive tentando agradar todos,
para evitar dores que talvez nunca viriam. E no fim, a única dor real é a de não ser quem você é. Esse esforço por ser perfeito, equilibrado, aceitável, não é leveza. É uma prisão feita de expectativas. E você é o carcereiro e o prisioneiro ao mesmo tempo. Mas tem algo que você precisa entender. Ninguém vai te libertar. Não virá um salvador. Não virá o momento certo. Não virá o elogio mágico que vai curar o seu medo. Só existe uma porta: desistir de performar e escolher viver. Quando você solta o controle, a máscara, o plano, você começa a respirar de novo, começa a falar de novo, começa a existir. Não como um personagem agradável, mas como alguém real. E o mundo pode até estranhar, pode até te abandonar, mas você vai começar finalmente a se encontrar. Tem uma hora que a alma simplesmente cansa, não por fraqueza, mas por saturação. Você passa tanto tempo tentando sustentar tudo, a imagem, os papéis, a estabilidade, o autocontrole, que o corpo começa a falhar, a mente começa a sabotar, a vida começa a gritar. Você não sabe se é ansiedade, se é tristeza, se é raiva contida, só sente que algo dentro de você está implodindo. É nesse ponto que algumas pessoas se afundam, mas outras despertam. E o despertar não é bonito, é suado, é sujo, é desconfortável, porque ele não vem com luz celestial, vem com escombros. É como se o que você sustentava com tanto orgulho, a máscara socialmente perfeita, de repente se partisse ao meio. E aí, num dia qualquer, você se pega chorando por uma coisa pequena, ou explode por uma bobagem, ou simplesmente não consegue mais fingir interesse em conversas banais, e você sente vergonha. Mas o que você não percebe de imediato é que isso é a sua alma parando de aceitar migalhas. É ela dizendo: eu não aguento mais ser ignorada. É o seu verdadeiro eu tentando voltar. Fraco, tímido, cambaleante, mas autêntico. Michel de Montaigne entendia esse processo não como um fracasso, mas como uma libertação. Ele acreditava que quando você deixa de interpretar, você começa a viver. E quando começa a viver, os olhos voltam a enxergar. Você começa a perceber que muito do que te fazia mal não era o que as pessoas faziam, mas o que você permitia em troca de aceitação. Você começa a lembrar de si, das pequenas vontades, dos sonhos que deixou para depois, dos limites que nunca impôs. E aos poucos, quase com medo, você começa a reconstruir seu território interno. Não precisa de um manifesto, não precisa de um corte dramático, só precisa de um gesto. Começar a dizer não onde antes você sorria. Começar a dizer basta onde antes você se calava. Começar a escolher a si, mesmo sabendo que vão te estranhar. E sim, alguns vão se afastar. Outros vão te chamar de mudado, arrogante, egoísta. Mas o que eles não sabem, o que nunca entenderão, é que você não mudou. Você só voltou para casa. Você só desmontou o teatro. Você só deixou de fazer o papel do coadjuvante perfeito para assumir com todas as suas falhas e grandezas o protagonismo da própria existência. E mesmo que o palco fique vazio, mesmo que ninguém aplauda, pela primeira vez, o silêncio vai parecer liberdade. Então, agora que a máscara caiu, o que sobra? Sobra você, sem edições, sem moldes, sem o peso de ter que parecer certo o tempo todo. Você talvez olhe para o caos que virou sua vida interior e pense: perdi tudo. Mas se olhar de novo, com coragem, vai perceber: perdeu só o que nunca foi seu. O resto está aí. Seu núcleo, sua verdade, sua potência. Michel de Montaigne sabia disso. Sabia que a alma só floresce depois do incêndio. Depois que você para de tentar convencer o mundo de que está bem e começa, enfim, a curar o que o mundo não viu. E não. Você não vai virar um ser inabalável da noite para o dia, mas vai aprender uma coisa simples e radical. Você não precisa ser admirado para ser inteiro. Não precisa da aprovação da família para ter paz. Não precisa da validação dos amigos para se respeitar. Não precisa de um cargo, de um número, de um elogio. Você só precisa se olhar e, pela primeira vez, não se abandonar. A partir de agora, começa o treinamento mais difícil. Saber a hora de calar, saber a hora de falar e, principalmente, saber a hora de ir embora. Você vai aprender a deixar no vácuo quem só te procura quando precisa.
Silenciar diante da provocação, não por medo, mas por soberania. Ficar sozinho por escolha, e não por falta de opção. Ser gentil sem se violentar. Ser profundo mesmo quando todos ao redor escolhem a superficialidade. Vai aprender a existir sem se traduzir, porque quem realmente vê não precisa de legenda. Montem nos diria que o desapego não é abandono, é presença. É você escolher onde coloca sua energia, com quem vale gastar sua lucidez, e onde é melhor guardar o silêncio. Você vai errar, sim, vai ceder, vai querer voltar para o personagem, mas um dia, quando o ciclo estiver se repetindo, você vai lembrar desse ponto, o momento em que algo em você decidiu não mais aceitar o preço da performance. E nesse dia, você não vai mais se vender por aplauso, você não vai mais mendigar espaço onde só cabia o seu rascunho. Você vai escolher ser inteiro, mesmo que sozinho, mesmo que sem plateia, porque quem aprende a se bastar, vira imã. Mas não para qualquer um, para quem também parou de usar máscara, para quem não te deseja editado, para quem está disposto a te encontrar e não a te projetar. Esse é o ponto. Você não precisa mais se esconder. E se hoje, agora, você sentir aquele nó na garganta, aquele choro preso, aquela vontade de sumir por uns dias, não se culpe. É só a sua alma avisando. Obrigada por me ouvir. Agora posso respirar.